Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Rafael, eu sou especialista em prótese odontológica, sou dentista e também sou especialista em prótese odontologia digital, prótese digital. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a impressão 3D. No último vídeo a gente fez um videozinho falando um pouco sobre as impressoras, mas tivemos um enfoque maior para a parte de impressão de modelo, qualidade de impressora, tempo de impressão, essas coisas. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que se dá para imprimir com uma impressora e as diferenças de materiais e tudo mais. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então pessoal, no vídeo passado a gente conversou um pouquinho sobre impressoras 3D e o que se dá para se fazer com elas. Só recapitulando o que nós falamos sobre 3 tipos de impressão. Para quem não viu o vídeo anterior, que foi a impressão de filamento, que é com extrusor. Ela meio que derrete um plástico e imprime os modelos. Então, para essa impressora, a gente não consegue imprimir modelos para fazer, por exemplo, trabalho, imprimir calcinável para fundição ou injeção, não conseguimos imprimir placa de bruxismo. Para essa impressora, a gente consegue imprimir especificamente ensinamentos de diagnóstico, conseguimos imprimir modelos antagonistas, às vezes alguns modelos de estudo. Tem gente que até utiliza ela para fazer aquilo que a gente chama de blocagem, que é, por exemplo, a gente imprime e só para ver como ficou um projeto 3D, para ter aquela prototipagem mesmo de como vai ficar o nosso trabalho e tudo mais. Então ela é mais a nível de antagonista, ensinamento diagnóstico e testes. E a outra impressora, não sei se vocês lembram que nós comentamos, que foi aquela SLA. Ela serve para imprimir já algumas coisinhas mais. Ela é meio que um meio termo na nossa odontologia. O que a gente consegue imprimir com ela? Alguns materiais, vamos lá. Ela a gente consegue imprimir os modelos. A gente pega aqueles modelos por exemplo, não sei, de uma resina da Photon, tem a skin, aí você consegue imprimir para modelo. Então a gente consegue imprimir modelo de trabalho, às vezes modelo antagonista também, modelos de estudo. Tem resina para guia cirúrgico, então a gente já consegue imprimir, por mais que não seja tão recomendado a nível de precisão. Que lembra que eu falei para vocês, a gente até consegue imprimir, mas ela já não tem uma precisão tão legal quanto o nosso outro tipo de impressora. Também conseguimos imprimir placa de bruxismo, tudo a gente consegue imprimir, modelo com implante, conseguimos imprimir calcinável também para fazer injeção, para fazer fundição, conseguimos imprimir gengiva também para colocar nos nossos modelos, imprimir modelo com implante, troquel, fazer um desenho lá no nosso software de desenho de um modelo e fazer o troquel separado para podermos checar a adaptação da nossa peça. Conseguimos imprimir todo esse tipo de trabalho com essa nossa impressora. E a DLP, ela é basicamente a mesma coisa da CLA em nível de tipos de trabalho. A gente consegue imprimir mais ou menos a mesma coisa. Placa de bruxismo, a gente consegue imprimir também guia cirúrgico, conseguimos fazer a impressão dos nossos trabalhos, por exemplo, calcinável para fazer fundição depois, para injetar também, isso aqui da forma convencional, tanto faz. Conseguimos imprimir já um guia cirúrgico aqui com mais precisão, porque lembra, conforme vai aumentando o nível da impressora, vai aumentando o valor e a qualidade das resinas, a qualidade da impressão, tudo isso entra então na nossa conta. Então quando a gente vai imprimir esse nosso trabalho de guia cirúrgico, ele requer um pouco mais de precisão, requer um pouco mais de qualidade, fidelidade, todo esse tipo de serviço para a gente conseguir ter uma coisa mais precisa. Então essas são as nossas diferenças entre essas impressoras. E o que vai mandar, o que você pode imprimir, o que e aonde. Então são 3 coisas que a gente precisa definir aqui agora. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa primeiro de um software de desenho para que seja possível realizar esse tipo de trabalho. Então, por exemplo, a gente precisa do nosso Exocad, um exemplo de software, o nosso Inlab talvez, o Dental Studio, qualquer um desses que a gente pega, desenvolve nossa prótese, desenvolve nossa placa de bruxismo, nossa barra, tanto faz. E depois, a partir desse desenvolvimento, o que a gente faz com ele? Nós podemos direcionar ao que vai ser feito aquele trabalho. Então, por exemplo, nós fizemos aquele desenho daquele provisório e agora o que nós vamos fazer? Podemos mandar para a nossa impressora 3D para imprimir o nosso provisório, ou a gente pode imprimir para uma fresadora para ele ser fresado. Então, o que vai ditar nesse começo? O software que você tem, os módulos e o que ele é disponível para vocês fazer. Aí o segundo conceito é a nossa qualidade da resina, da impressora e de calibração. Tudo isso eu acho que faz parte de um pacote.
Então, por exemplo, a gente precisa comprar uma resina que ela seja adequada para fazer aquele tipo de serviço. Então, por exemplo, eu vou lá na N-Cube que compro a resina de modelo. Então ela foi testada e desenvolvida para fazer modelos. Então a partir disso a gente consegue desenvolver modelos. Eles têm outros tipos de resina, assim como outras pessoas, outras empresas. Tem resinas de provisório, tem resina de placa de bruxismo. Então você compra um determinado tipo de resina para poder fazer um tipo de trabalho. E aí fora isso, a gente precisa da qualidade da nossa impressora, que ela tem que estar bem calibrada para você conseguir fazer a adaptação desse nosso trabalho. Inclusive a gente estava até com um problema aqui com calibração de resina, que a gente não estava, começamos a ter um problema com a troca de lote, não estava conseguindo adaptar a nossa peça fresada ao nosso modelo impresso. Então isso vocês têm que ter muito cuidado, porque se vocês não tiverem a calibração necessária dessa impressora e dessa resina, os trabalhos vão começar a dar todo errado, porque aí a expansão e contração da nossa resina começa a ter problema. Então o que acontece? Você fresa, por exemplo, a peça na sua fresadora e vai tentar adaptar no seu modelo de impressão e não vai conseguir adaptar porque ele não está bem calibrado essa impressão. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Porque se você fizer isso errado, por exemplo, sei lá, numa coroa de IMX, a hora que você vai adaptar, ela não vai adaptar, aí você desgasta a coroa dentro e coloca lá. Aí você finaliza o trabalho, manda para o seu dentista. Quando chega lá no seu dentista ou para você colocar no seu paciente, o que acontece? Ele vai ficar jogando. Por quê? Porque a expansão estava errada lá na hora da impressão. Outra coisa que pode acontecer também é com os implantes, por exemplo. A gente editou o modelo de implante, deixou a parte aberta do implante, né, para colocar o análogo, e a hora que você coloca, como ele não está bem adaptado, às vezes ele não desce até o final ou fica um pouco mais para cima, e quando chegar no final do nosso trabalho, não vai dar certo. Que vai ficar pegando às vezes no bordo, pode ser que fique pegando ali na gengiva mesmo, pode ser que fique pegando nos dentes adjacentes. Então pode ser várias coisas, então tem que tomar muito cuidado com essa calibração da resina e da impressora, que ela faz total diferença no nosso trabalho. E a outra coisa que nos influencia nisso é o fotopolimerizador, galera. Por mais que pareça que não, os nossos fotopolimerizadores, eles querendo ou não influenciam muito o nosso trabalho, porque às vezes você faz a impressão correta, tudo legal, parâmetros adequados, tudo certo. A hora que você chega para fotopolimerizar nosso trabalho, a nossa luz do fotopolimerizador não está tão legal, ela já está meio velha, às vezes está falhando. Você vai fotopolimerizar e não vai fotopolimerizar adequadamente, então vai ocasionar todos aqueles outros erros que a gente chegou a comentar. E basicamente é isso, um bate-papo aqui sobre o que a gente consegue imprimir nas nossas impressoras 3D. Então recapitulando, filamento. Nós conseguimos imprimir enceramento diagnóstico, mockup, fazer a nossa prototipagem e imprimir modelos de antagonista também, esse tipo de coisa. Às vezes até um modelo para tentar adaptar uma placa de bruxismo e tal, até se estiver bem calibrada a impressora, a gente consegue. As impressoras de SLA, que são resina, a gente consegue já imprimir por exemplo, uns provisórios, conseguimos imprimir calcinável, imprimir resina para a gente poder fundir, injetar, podemos imprimir placa de bruxismo, modelo. Aqui o leque já é um pouco maior, gengiva. E a DLP é tudo isso que eu falei na SLA, só que com um pouco mais de facilidade, rapidez e ainda adicionaria aquele up do guia cirúrgico. A gente consegue imprimir um guia cirúrgico com muito mais precisão e muito mais adequado. Então esse basicamente os tipos de impressora e alguns materiais que dá para imprimir. Lembrando, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí nos comentários, mandar para nós lá no nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, qualquer coisa que a gente vem aqui e vai respondendo a vocês conforme os nossos vídeos for passando. Nós vamos responder no nosso Instagram, então se vocês não seguem a gente lá, vão lá, o link está aqui na descrição, vocês dão uma olhada aqui, segue a gente lá no Instagram. Vamos fazer um sorteio também daqui a alguns dias, já estamos providenciando, dando uma estudada quando a gente vai começar, mas a gente vai fazer os sorteios, não se esqueçam. E uma coisa que eu gosto de falar para vocês todo o vídeo, galera, não se sintam acuados, podem perguntar, a gente às vezes também não sabe tudo, a gente está aqui para aprender com vocês e vocês com a gente, tentar fomentar esse mercado. Quanto mais a gente trocar essa informação, tiver esse bate-papo, às vezes mais informal, um pouco mais descontraído, conforme a gente vem aqui e conversa com vocês, a gente vai adicionando coisas ao nosso know-how e vamos aprendendo com isso. Então, se vocês tiverem dúvida, hoje em dia, isso aí com a tecnologia, vocês mandam mensagem, a gente vê aqui praticamente na hora, consegue responder vocês, se a pergunta for boa, a gente consegue fazer em vídeo. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor o que se dá para imprimir, além de modelo de trabalho.
nessa nossa impressora e que tenha ficado um pouco mais claro nesse nosso bate-papo. Lembrando, hein, não fiquem com medo, pode mandar a pergunta aqui que eu não mordo, hein? Vamos lá, galera, tamo junto, um abraço.